Olá! Instagram! Como vocês estão? Vamos começar a convidar as pessoas, senhor Instagram? Você que vai chegando por aí, vamos começar. Tudo bem, dona Gabs? Tudo bom? Como é que você vai? Hoje estamos aqui para mais um conteúdo top para fazer a transformação que você procura na sua trajetória profissional, na sua atuação. Lu, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, vamos apertando esse aviãozinho, convidando mais pessoas para ouvirem tudo isso aqui que a gente tem para comentar. Deixa eu fixar o tema hoje. Jogos que o RH participa, jogos do RH. Na verdade, chama-se ciladas do RH. Os diferentes papéis e jogos psicológicos. Muito bom ter você aqui. Deixa eu fixar esse comentário enquanto as pessoas vão chegando. Quero te lembrar os recadinhos paroquiais. Martins, Sayonara, vão chegando. Realizamos na segunda-feira a nossa Masterclass. Mais de 1h30, 2 horas de conteúdo gratuito. Tá lá no meu canal do YouTube, aqui no link da bio. Você encontra o link para assistir essa Masterclass que fica no ar só até sexta-feira. Não vai perder, hein? Conteúdo top e também o lançamento do nosso curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna de RH, que está com inscrição aberta aqui no link também para você saber condições imperdíveis para lá de maravilhoso. Lopes, Vieira, Luana, vamos chegando. A gente tem lá também no nosso canal do YouTube, Lucimar Delaroli, dois aulões falando de âncoras de carreira, falando de mentoria, falando de carreira W. Nós temos lá também, e aqui no IGTV, tá por aqui, nossa live com a Andréa Pérez falando de liderança positiva. Gente, foi um mês que passou maravilhoso e esse aqui já entramos com o pé direito. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante, relevante para você, para mim, para todo mundo. Não é só de RH, mas a gente aproveita para contar sobre isso. A Lu já até contou o tema maravilhoso. Pois é, já repararam como as pessoas de recursos humanos e bem como os profissionais de áreas de apoio, os profissionais que trabalham em back-office, nos bastidores, suportando, apoiando, incentivando, desenvolvendo os demais que são da frente de negócio, eles têm características em comum? Professores, terapeutas, profissionais de RH, profissionais de saúde, cuidadores, não é isso? O que eles têm em comum? O que você acha? Por que será que na nossa vida a gente escolhe trabalhar em algo que é ajudar o outro, suportar o outro, estar empurrando o outro no sentido de ajuda? E algumas outras pessoas escolhem trabalhos onde elas são na frente, elas são os protagonistas, elas estão puxando os outros, elas estão tomando as decisões. Será que isso é só por acaso? Será que a nossa vocação, a nossa profissão é uma coisa assim meio aleatória? Você foi lá fazer vestibular, falou, o que tem de vaga aí, é nisso que eu vou? Ou se você não é de curso superior, você começou a trabalhar e uns vão para exatas, outros vão para humanas, isso é aleatório? O que você acha? Conta para mim o que você acha. Não, não é aleatório. E hoje, então, nós vamos falar sobre os jogos dramáticos. E dramático vem da palavra drama, que significa teatro, significa arena, significa arte, tá?
Então, às vezes, quando a gente fala o tema jogos dramáticos, as pessoas pensam de drama, de cortar cabeça, de sair sangue. Não. Jogos dramáticos vem de drama, de encenação, de enredo. Lá pelos anos 60, um camaradinha chamado Eric Berne começou, entre outros, a estudar análise transacional, uma abordagem em psicologia para os mecanismos, as dinâmicas, as inter-relações humanas. Junto com esse carinha aí, veio outro também chamado Kaplan. E eles, e mais uma porção de gente, se você for procurar, não acho que são propósitos de Deus ou karma. Pode ser propósito de Deus, pode ser karma, pode ser herança genética, pode ser herança de família, né? Meu pai fez uma empresa, ou minha mãe, e eu estou cuidando, mas não é por acaso, né, que a gente vai ser enfermeiro, terapeuta, psicólogo, pedagogo, consultor de RH, babá, manicure, podólogo, todas aquelas pessoas, hoster, trabalhar na hotelaria, todo mundo que tem essa coisa do servir, né, do ajudar, do contribuir. Mas aí eu estava contando para vocês que a teoria dos jogos psicológicos, fundado por Eric Berne, se você for procurar eu estou ok, você está ok, jogos psicológicos, tem vários. Lá pelos anos 80, 90, a gente fazia formação em análise transacional. Eram 4 para 5 módulos, eu cheguei a fazer 3 módulos. E essa teoria ela é baseada em que você exerce, é muito similar à psicanálise de Freud, que você tem 3 papéis na vida: pai, adulto, criança. Quando você é criança, obviamente, você não tem uma maturidade do seu pré-frontal, a sua personalidade não está formada, né? Seu discernimento não está totalmente arraigado, né? O seu pensamento ainda é muito concreto, ainda é muito mágico, você não tem mesmo capacidade de se autocuidar. A criança humana é um dos animais do reino dos mamíferos superiores mais frágeis, né? Você vê lá um bezerrinho, um cabritinho, ele já nasce, já mama, já corre, um cavalinho, né? Um macaquinho. A gente, os mamíferos humanos, né? Eles precisam ser cuidados. Se um bebê ficar à deriva, ele morre. Então, a gente tem o que o Freud chamou de id, o princípio do prazer e tal. E a gente vai estabelecendo relações lá com a nossa mamãe, com o nosso papai, ou os cuidadores da gente, as dinâmicas da vida vão fazendo a gente ter lá umas sofrências. Às vezes, esses pequenos traumas, essas pequenas feridas emocionais, elas são mesmo concretas. Você foi abandonado, você sofreu um revés. Deixa eu pegar algumas colinhas aqui, porque nem tudo eu lembro só de cabeça, não. Mas você sofreu crítica, você foi criado, às vezes, num ambiente de muita disciplina, muito rigor, muita inflexibilidade. Às vezes você foi caçoado, debochado, riram de você, te expuseram, você sofreu bullying. Às vezes você foi mesmo abusado, você foi negligenciado, né? E aí você foi internalizando que as relações interpessoais, elas eram mesmo assim, isso para você era verdade. E você foi procurando um lugar nessa dinâmica de ser visto e receber atenção pelas suas necessidades. Às vezes, para você receber atenção, você tinha que agradar, você tinha que ser bonzinho. Se você fosse bonzinho, comesse tudo, fosse obediente, guardasse suas coisas, passasse bem calminho, não desse um pingo de trabalho, você era notado e recebia estrelinha, presente, carinho, afago. Às vezes você fingia de morto. Se eu não manifestar nenhuma necessidade, se eu não pedir nada, se eu nunca chorar, se eu me cuidar sozinho, se eu ficar na minha, eu vou receber o afeto que eu quero. E às vezes a sua estratégia era ser o rebelde, o diferentão, o causador, né? Então você era mal criado, você chorava, você esperneava, você gritava, você quebrava tudo, você era contrário às regras. Então, gente, essas dinâmicas, elas têm um pouco a ver com a nossa personalidade e muito a ver com a forma como nós vivenciamos essas situações na nossa infância. E aí isso vai te amadurecendo e você vai criando um ego mais estruturado ou menos estruturado de acordo com a sua condição
de estar mais ou menos saudável, um adulto mais saudável ou menos saudável. Então, você tem uma criança e você tem um adulto que vai se estabelecendo. Nesse adulto que vai se estabelecendo, você começa a introjetar regras, limites, cortes, né? Começa a botar você na moldura, começa a formatar. E tem que formatar mesmo, porque muitos dos problemas das nossas crianças hoje... Oi, Cláudio, tudo bem? Oi, Thalita, seja bem-vinda. Fê, Lu Porto, vão chegando. A gente está falando aqui dos jogos psicológicos, dos jogos dramáticos. E uma criança... Oi, Larissa, alegria ter você aqui. Uma criança, ela só evolui e amadurece se ela for mesmo, como dizia Freud, castrada, se sofrer limite. Se você não der limite para uma criança, ela vira um mini-rei, ela não cria um super ego, ela não cria o senso de realidade, ela não aprende a se conter. Os controles inibitórios dela, que vai amadurecendo no pré-frontal, vão sendo postergados e ela fica voluntariosa, ela fica egocêntrica, né? Ela fica... tudo para ela fica voraz, ela não consegue dar o limite. E a gente vê muito adulto aí que tem uma baita dificuldade no controle inibitório, ele quer para agora, bate pé, vai para cima, não consegue conter a impulsividade, né? Então, esse controle interno que a gente vai desenvolvendo, que o Freud chamava de superego, na teoria dos jogos psicológicos, o Eric Berne e o Kaplan começam a chamar de pai. Então, você tem um pai que é o limite, que é a força que coloca um limite, que castra você, né? Que coloca regra em você. Então, você há de convir que há pessoas que desenvolveram um hiperpai, ficaram paisudo, que eu brinco, né? Aí essas pessoas, elas são rígidas, elas são duras, elas são invulneráveis, quer dizer, elas pensam que são, né? Elas têm muito perfeccionismo, elas têm muito medo de perder controle, elas têm medo do julgamento dos outros, né? E aí, quem não desenvolveu esse pai lá de uma maneira saudável, para ficar no adulto, ficou nessa criança. Essa criança voluntariosa, essa criança mimada, essa criança rebelde, essa criança que quer confrontar, quer debater, quer fazer tudo o contrário do que se pede, porque ela é movida por uma raiva, um desejo de vingança. A gente vai chamar essa de criança rebelde. Estamos juntos até aqui? Então, ó, estágios de maturidade da personalidade, você não introjetou muito bem os seus limites saudáveis, seja porque você vivia numa família disfuncional, e aí eu faço um parênteses aqui, quem de nós não viveu numa família disfuncional, né, gente? Até porque quando não é disfuncional de verdade, é disfuncional no nosso modo de ver. Por exemplo, uma mãe que sai para ir trabalhar, pode um bebê internalizar um abandono. E ele tem lá dentro do coração dele que ele foi abandonado, que a mãe dele não cuidava dele. Mesmo que a mãe só foi ali no mercadinho e voltou, mesmo que a mãe só foi trabalhar e voltou. E há outros que foram abandonados mesmo. A mãe deixou, botou para adoção, a mãe morreu. Enfim, cada um sabe dos seus dramas. Então, aqui, não vale se o drama foi fictício, psicológico, você que vivenciou esse drama, ou se esse drama foi real. Não se trata do que aconteceu. Se trata de como você teve condição de lidar com o que aconteceu. Se eu criei uma criança que não introjetou bem as regras e normas de conduta, porque foi a maneira que ela encontrou naquela dinâmica de infância de se colocar e receber afeto e reconhecimento, ela vai se desenvolver uma criança rebelde, uma personalidade que tem por desejo inconsciente se vingar daqueles que não cuidaram dela, que não deram a ela o que ela necessitava. E ela ficou, então, movida na raiva, ok? Por outro lado, essa criança ela pode ter desenvolvido um comportamento de carência, de sofrimento. Quanto mais ela fosse bem coitadinha, bem vulnerável, bem dodóizinha, mais ela recebia afeto. Quem aqui nunca, quando tinha uma febre, a mãe deixa faltar a aula, a mãe dá o melhor docinho, dá uma vantagem para você porque você está dodói, porque você não consegue, porque você caiu, porque você se machucou, porque você está mais fraquinha. Nossa mamãe, nosso papai ou quem cuidou da gente faz isso com a melhor das intenções, mas ele pode estar reforçando em você
sem querer, um comportamento de que quanto mais você for impotente, incapacitado, quanto mais você for frágil, mais você recebe atenção. E aí você vai para uma criança submissa, que é o termo que o Eric Berne usa, criança submissa. É a criança coitadinha, frágilzinha, obedientezinha, chora, morre de medo, se borra inteira diante dos desafios da vida. Então, você percebeu? Não introjetei bem regras e normas, o corte dos meus impulsos, do meu desejo de mandar em todo mundo e ter tudo ao meu tempo. E a hora eu quero comer tem que ser agora, eu quero tomar banho tem que ser agora, quero que troque minha falda tem que ser agora. Eu fiquei muito egocentrada, fiquei infantilizada. Essa infantilização pode ir para uma criança rebelde ou ir para uma criança submissa. Fez sentido? Aí eu tive um lar muito castrador, muito rígido, muito rigoroso, muito exigente, muito perfeccionista, com pai e mãe, às vezes pouco amoroso, que te dava pouco reconhecimento, que olhava pouco para você, que achava que você tinha que ser forte, segurando sua onda, então não permitia que você expressasse suas emoções, cobrava demais, ou a realidade da vida fez com que você tivesse mesmo que amadurecer muito rapidamente, você foi para um pai vingativo. Esse pai é crítico. Esse pai é um hiperpai, né? Um adulto, pode ser mãe também. É que o nome que o autor usa. O pai crítico é aquele pai mão pesada. Ele é a lei, ele é a ordem, ele não aceita desaforo, ele não aceita contestação, ele impõe, ele é duro, ele trabalha na vingança e na raiva. Ou você pode ter virado aquele pai complacente, aquele pai permissivo. Então é o pai que deixa fazer o que quiser, faz do jeito que quiser, é negligente, é inconsequente, sabe? Deixa o filho dirigir com 14 anos, dá bebida para a criança, deixa a criança vestir a roupa que quiser, quer comer, come, não quer, totalmente liberal. Aí esse pai, ele ficou o pai urrubo, ou a praça, também um infantil. Né? Esse pai que gosta de só dar amor. Então, percebe? Você tem dois tipos de pai, dois tipos de criança. E como é que centraliza isso tudo no adulto? Bem, isso foi lá a tua personalidade e vai se manifestar em todas as áreas da sua vida, inclusive nas áreas afetivas de relacionamento. Criando o quê? Se você ficou nessa criança ou ficou nesse pai, você vai ter um comportamento de codependência. O que é, Lucimar, codependência? É quando eu saio de mim, em vez de eu estar centrado em mim, prestando atenção em mim, me protagonizando, me tornando adulto, como é que eu posso falar? Subsidiando minhas necessidades, sendo responsável pelos meus atos, pelas minhas dificuldades, assumindo minha vida, me tornando saudável como adulto. Se eu fico lá nessa criança ou nesse pai, eu desenvolvo um mecanismo de codependência. Codependência é aquele que precisa estar com alguém para poder se manter. Ele não consegue se bastar. E isso não é um egoísmo, isso é uma autorresponsabilização, que a gente chama no mundo corporativo de accountable, de um protagonismo, né? Eu vou me desenvolver, eu vou buscar meu melhor espaço, eu vou me posicionar, eu vou dizer o que eu penso, sem ter medo dos adultos críticos do outro e sem ter medo das crianças rebeldes do outro. Eu fico no adulto. Então, se eu gosto, eu falo que eu gosto, se eu não gosto, eu falo que eu não gosto, com educação, com prudência, com amadurecimento. Aí eu te pergunto, quantos por cento das pessoas você conhece nos seus relacionamentos que são adultas, saudáveis, que estão no protagonismo, que são assertivas, que se cuidam, que provêm para si mesmo suas necessidades emocionais? Conta para mim, 1%, 2%, 5%. Você conhece 4 pessoas, 5 pessoas? Não. Todos nós, em muitas áreas da nossa vida, somos codependentes. Então, o codependente, o que ele faz? Ele agarra no outro para receber o reconhecimento, o afeto, a atenção, o amor
que ele não aprendeu a se dar e que ficou encalacrado lá na infância dele. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, gente? Ou esse papo tá muito cabeça? Conta para mim aqui. Tá bom, tá ruim, tá papo cabeça, tá ajudando, tá atrapalhando, e a gente vai chegar no RH. A codependência, gente, é como se você tivesse um monte de velcro e colasse na pessoa que é toda cheia de aquele materialzinho, vamos supor que é velcro também, mas tem um nome que parece uma flanelinha, aí gruda. Meu velcro gruda naquela flanelinha da outra pessoa. Pronto, jogo psicológico, tá certo? Se eu sou um adulto, que eu tô legal, tô inteiro, tô numa posição saudável, a pessoa velcro, ela joga e não cola em mim, não dá ibope, não tem match. Por quê? Porque eu não alimento as relações codependentes. Mas quando eu não tô legal, e quem nunca, né? A gente em algumas áreas da nossa vida, às vezes é no relacionamento pessoal, afetivo, amoroso, marido, esposa, crush, né? Às vezes é com pai e mãe, relacionamento familiar, às vezes com irmão, às vezes vai pro trabalho. Às vezes não, muito vai pro trabalho. Aí eu viro um líder tirano, pai rebelde. Dou porrada em todo mundo, tem que ser na minha ordem, só eu que sei, só eu que falo, ninguém me contesta. Ou eu viro aquele líder laissez-faire, laissez-passer, deixa tudo, faz aí, de largo, deixa as pessoas à sua própria volta, né? E dificilmente eu fico aquele líder adulto. Aí eu venho para o RH e eu começo sem saber que eu tenho relação codependente. E o que vai acontecer? Pai adulto, criança, vai desenvolver o comportamento que é o quê? A vítima, que é a criança, o algoz, que é o pai, e o salvador, tá? Nenhum deles é adulto. E começa um jogo, começa a arena organizacional. Se eu tenho um líder tirano, quem que cola nele? Uma criança rebelde? Faz sentido? Faz. Então o líder fala, eu quero assim. Aí o colaborador dele ou o RH dele fala, assim não vai ter. Mede força, cabo de guerra. O que você acha que acontece? Tiro, porrada e bomba. Então começa o processo de sabotagem, começa o processo de conflito, começa o processo de toxicidade, porque um enfrenta o outro. Mas isso tudo é intencional, porque esse povo é mau, é ruim? Mecanismos inconscientes estabelecidos lá na primeira e segunda infância que rege seu comportamento por hábito, porque você vivenciou aquelas situações. Quando você chega no mundo adulto, teoricamente adulto, você encontra um líder tóxico, tirano, pai crítico, você remete àquela situação sua de infância. E aí você dispara dois comportamentos que, em termos de cérebro emocional, a neurociência já explicou, fuga ou luta. Fuga ou luta. Se você for para fuga, você correr desse cara, você vem para criança submissa, percebe? Ó, pai crítico cola na criança submissa. Quanto mais a criança submissa abaixa, mais o pai crítico cresce. Aí o que acontece? Essa criança submissa veio para vítima, ela ficou vitimizada. Ó, como eu sofro com esse pai malvado. E aí essa opressão está estabelecida. Só que chega um momento que essa vítima também fala, já deu. E ela resolve dar um grito de independência. E ela vai e volta contra esse pai crítico, que é o algoz, né? E diz assim, chega, estou cansado, toda hora você me trata dessa forma, toda hora você não me respeita, você vem para uma posição que confronta. Esse pai crítico, o que ele faz? Ou ele migra para o pai laissez-faire, pai gente boa, ou ele vem para a vítima. O triângulo, ele é sempre em movimento, ele não é fixado. Aí, quando ele vem para a vítima, né, ele fala, poxa, imagina, passa pano, né? Ele fala, que isso, nunca na minha vida adoro você, você é uma pessoa sensacional, nunca quis te desrespeitar, não era essa a minha intenção. Já viram os casos que tem aí pela televisão, que o cara diz que fez assédio?
Aí, porque a menina é vítima, ele é assediador, né? Aí quando a menina bota a boca no trombone, ela virou a peste, a capeta, ruim. Ela foi para a posição do pai crítico, você me assediou. Aí ele vira vítima sofrida, castrada. Não, nunca foi minha intenção, foi um mal entendido. Frase fora do contexto. Aí ele vem para essa vítima. Quando ele vem para a vítima, ela sobe para o algoz, tá certo? E aí tem sempre um terceiro elemento que é o salvador. Salvador é aquela pessoa que chega para botar a mediação. Não, peraí, não foi por intenção, tal, não sei o que lá. Esse salvador, ele entra no jogo. Às vezes, o vítima passa a ser, então, o salvador, porque ele estava tão submisso que ele agora vai ajudar o outro. Esse salvador, então, é empurrado, que ele saiu do lugar dele, ele vem para o crítico. Ele fala, poxa, mas eu fiz tudo por você, eu te ajudei. Naquela hora que você estava na merda, era eu que estava lá segurando sua mão. Eu fui com você e você agora me faz isso. Então, ele vem para o algoz e ele empurra esse salvador, poxa, nunca na vida, para o vítima. Então, você percebe que esse triângulo ele fica jogando? E a gente tem uma tendência de ser passivo-agressivo. Outra teoria da comunicação, agressivo-passivo, passivo-agressivo. Vítima, salvador, salvador, vítima. Como que a gente sai desse jogo? Só sai desse jogo, gente, com autoconhecimento. Só sai desse jogo prestando atenção que você está sendo jogado na arena, que você está sendo convidado a jogar. E por que você joga? Por causa da sua codependência. Porque você não conseguiu descobrir em você próprio ainda a capacidade de se nutrir, o protagonismo, o adulto. Você é capaz de prover a si mesmo reforço, reconhecimento, valorização, né? Você aprende a ser dono dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Você para de projetar no outro uma necessidade de ser reconhecido que o outro não tem para te dar. E por que ele não tem para te dar? Porque ele já está na luta da escassez para dar a ele mesmo. Porque como é que ele se alimenta? Nesse mecanismo, cuidando da vida alheia. Então, uma pessoa extremamente crítica e tóxica, na verdade, ela tem uma ferida existencial enorme, que ela tenta botar mertiolate. O mertiolate dela é sugando as outras pessoas. E ela drena o sofrimento dela pela raiva que ela projeta no outro. Percebeu? E você entra nesse jogo. O RH geralmente vem para uma posição de vítima, porque traz uma codependência, um desejo, um mecanismo de salvar, de socorrer, de ajudar, de fazer escada para o outro, de passar o pano no outro. O outro não cumpre o que foi combinado, ele salva. Ele coloca todo mundo como uma criança, né? Seja para ele cuidar, salvando, seja para ele castigar, sendo algoz. Ele está sempre em vítima ou algoz, vítima ou algoz. E aí ele cola na codependência com um líder ou com uma figura de poder que joga o mesmo jogo. Ora bate nele, aí quando ele espirra, pede perdão, fica, não, nunca foi minha intenção, nunca foi minha intenção. E aí, ó, o triângulo dramático. Gente, eu vivi esse triângulo e vivo, né? Porque toda hora a gente é convidado. Muitas vezes você tem que estar muito autoconsciente, muito presente, para que você perceba que você está sendo convidado a jogar. Para você fincar a bandeira no adulto, você falar, eu não vou jogar jogo psicológico. Até porque a outra pessoa, ela não sabe que ela está em jogo. Ela não tem intenção necessariamente, ela não é uma pessoa má, ela só é alguém que aprendeu isso. A gente traz uma outra teoria, que é a teoria do desamparo aprendido. Ó, eu tinha febre no meu aniversário, dia de festa. Olha lá, muito tá ótimo, só fazendo sentido. Tô ouvindo aqui vocês. Eu comecei a conversar, parei de prestar atenção nos comentários. Deixa eu ver, Lucimar, como vencer essas características vindas da infância, como a autossabotagem? Olha que pergunta maravilhosa. É nisso que a gente vai falar agora, tá? Rose, chega bem-vinda, Carla também. Então, gente, ponto número 1. Todos nós temos uma criança interior carente. Todos.
é muito, muito, muito difícil você encontrar uma pessoa que passou a infância dela ok. Se ela falar, não, minha infância foi ótima, não tem nenhum problema, pode ver que tem cortina de fumaça, jogou lá para trás, está reprimido, está sabotado. Todo mundo tem. Por quê? O pai ou a mãe ou o cuidador da gente não pôde estar disponível para a gente 100% do tempo. A nossa mãe não podia dar mamar para a gente a hora que a gente queria. Ela também tem que tomar banho, ela também tem que ir no banheiro, ela também tem que viver, ela não é nosso apêndice, tá? E muitas mães que falam, agora eu vou dar tudo para o meu filho, eu vou ficar 100% full time cuidando dele, também não faz bem, porque você não consegue fazer a pessoa criar recursos para saber que ela é capaz. Se você infantiliza seu filho, ou seu cliente, ou quem quer que seja, seu marido, sua esposa, se você faz por alguém aquilo que aquele alguém é capaz de fazer por si, você tira a força dessa pessoa. Você diminui essa pessoa. E ela inconscientemente fica com raiva de você. Então, todo codependente que salva, que oferece demais, que dá demais, que cuida demais, que faz das tripas coração, que se sacrifica, ele não encontra reconhecimento, ele encontra pé na bunda, ele encontra traição. Sabe por quê? Porque a outra pessoa que recebe, sem condição de te devolver, porque é muito, porque é over, ela se sente incapacitada, diminuída. Inconscientemente, ela revive aquelas emoções que ela teve lá na infância. E ela fala, eu não quero ficar um Zé Ruela do lado dessa pessoa que me diminui, porque tudo ela faz para mim. Antes de eu ter fome, já está me dando mingau, entendeu? Antes de eu pensar que eu quero, toma. Então, essa voracidade com que você quer dar, está falando da sua carência, que você deveria estar olhando para você. Então, a relação, ela tem que ser uma dança. E eu estou falando para vocês, gente, mas eu também passo por isso, tá? Tem que ser uma dança. Eu dou essa caneta e vejo o que você me devolve. Uma relação de equilíbrio, de troca. Eu te dou essa caneta, eu vou observar o que tu faz com essa caneta. Você pegou, largou de lado. Então já tá bom, o limite é esse, eu não vou te dar, mas eu tenho também esse lápis, você não quer esse lápis? Mas eu também tenho esse palitinho, você não quer esse palitinho? Eu também tenho essa listinha de unha, você não quer também? A pessoa não aguenta, e o que ela faz? Ela foge de você, ou ela te dá porrada. Então ela pega o que é seu e joga no lixo, desvaloriza, ou ela pega e suga você, abusa de. Então toda vítima salvadora tem um algoz colado no velcro com ela. Por quê? Porque você atrai para você esse tipo de relação. Pessoas saudáveis que estão no adulto, elas não colam nisso. Quando você começa a falar, toma, o outro fala, obrigado, precisa não, pode deixar que eu me viro. Entendeu? E sai fora, não aceita, tá? E se você for para o lugar da vítima, que todas as relações que você tem, a pessoa tem que te dar. Todo mundo te deve alguma coisa. Todo mundo te deve alguma coisa. Fulano devia ter feito isso para mim. Beltrano tinha que me tratado assim. Fulano não podia ter feito. Oi, Renata, tudo bem? Fulano não podia ter feito. Você tem um julgamento e um pote onde as pessoas têm que te dar coisa. Você acha que a pessoa tem que te dar. Tinha que ter te dado bom dia, tinha que ter te agradecido, tinha que ter te convidado, tinha que ter te dado satisfação, tinha que ter te... As pessoas não tinham que nada, ninguém é obrigado a te dar nada. As pessoas dão se elas quiserem e você tem que aprender a pedir. Olha, eu vou fazer uma jantinha para você. Você vai chegar cedo para comer a jantinha que eu vou fazer? Não, hoje eu vou jogar bola, não vou chegar cedo. Pronto, acabou. Ai, por que você não me valoriza? Porque eu fico aqui me matando para fazer a jantinha. Peraí, onde que a gente combinou que eu vinha para comer a comida que você fez? Quem te disse que eu janto, né? Então, a gente projeta nas outras pessoas necessidades que são nossas. Então, eu faço esse exercício, porque quando eu me descobri codependente, já burra velha. Mania de salvar os outros, dá. E aí tem sempre o injusto. Então, nas relações, nos trabalhos, no mundo corporativo, olha para isso, RH. Pessoas que trabalham com apoio, olha para isso. Às vezes você está jogando no triângulo dramático do salvador. Você se alimenta de salvar o outro, porque o tempo que eu estou dando coisa para o outro, ajudando o outro, passando por gente boa, altruísta, iluminada, ser de outro planeta, eu não estou olhando para mim, eu não estou cuidando das minhas próprias necessidades, tá certo? E eu penso que quanto mais eu te dou,
mais você vai me retribuir. Então eu fico esperando aquela mãe, aquele pai que eu não tive, aquele carinho que eu não tive, dando para quem não me pediu. E aí a vida vem e dá porrada em mim. Dá porrada em mim, a pessoa me trai, a pessoa me sacaneia. Aí eu falo, o mundo é cruel. Não, gente, o mundo não é cruel. É você quem está projetando esse tipo de relacionamento. Então a Rose está falando assim, as pessoas com nível de maturidade elevada são resolvidas e usam da sabedoria e do discernimento para resolver seus próprios problemas. Isso mesmo, Rose. E quem de nós é assim, né? Se você é, parabéns. Eu não sou. Sou bem mal resolvida numa porrada de coisa. Mas eu tenho que olhar para mim e falar, peraí, quem foi que disse que o outro tem que me dar isso que eu que dei para ele? Eu venho para o meu lugar. Isso tira dor? Não. Isso faz com que você fique de boa com a pessoa que não te ofereceu o que você queria? Não, você fica doída. Mas você assume a responsabilidade que é você quem faz isso. A mesma coisa, vamos pensar na pessoa que suga. Tudo ela quer, tudo ela pede, tudo ela quer, tudo ela pede. Ela é folgada. Um monte de coisa que as pessoas, ela mesma podia fazer, mas ela pede. Você pode me dar, você pode me servir, tudo é dela, tudo é dela, tudo é dela. O que acontece? As pessoas cansam. Os outros em volta cansam. Aí ela fala, tá vendo como eu sou impotente, como eu sou incapaz de cuidar de mim? Todo mundo me abandona. Ninguém fica comigo. Não é isso? Por quê? Porque eu não tenho para dar. Então ela vai criando crenças de autossabotagem. Ela vai retroalimentando, que você percebe que quanto mais eu entro nesses enredos, mais eu reforço o sabotador. Então, indo para a pergunta da minha amiga, como que sai dessa cilada? Estado de presença. Vem para o seu lugar e fica no seu lugar adulto. E como, Lucimar, é o lugar adulto? O lugar adulto é aquele lugar onde eu cuido de mim e cada um cuida de si. Ninguém é obrigado a me dar coisa alguma. Ninguém me deve nada. E tudo que eu dou para alguém, eu dou porque eu quis dar. Eu faço o meu trabalho bem feito porque isso é da minha consciência, do meu propósito. Eu não faço o trabalho bem feito esperando que você faça o trabalho bem feito. Aí logo, já que a empresa me sacaneia, eu também não serei um bom profissional. Porque se a empresa não é legal comigo, também não vou ser legal com a empresa. Percebe? Ah, aquele meu cliente grita comigo, então eu vou atrasar o relatório dele. Isso é vitimismo. Isso é sair da sua necessidade de estar na criança rebelde ou na criança sofrida. Ficar resmungando, ficar lamuriando, ficar contando para os outros o seu sofrimento, para os outros terem pena de você. Então, peraí, por que você está contando isso para mim? Quer uma estrelinha? Quer uma medalha? Daí que eu dou um chicote, né? Vem contar que o chefe gritou. Eu ouço muito isso no RH, o meu cliente, ele gritou comigo. Eu falo, amor, ele não gritou com você, ele grita. Ponto. Por quê? Porque ele é doente, ele tem uma toxicidade, ele está dentro de um pai crítico que ele quer impor o valor dele pelo amedrontamento do outro. Ele é algoz. Agora, ele gritar é uma coisa. Eu me senti ofendida com o grito dele, eu entrei no jogo, colei os velcros, tá certo? Ele grita, eu me sinto, como ele gritou comigo, que absurdo. Reforcei o comportamento. O cara, tá vendo? Comigo é assim, que eu sou o cara. Eu grito mesmo com todo mundo. Tô falando no masculino, mas isso existe no feminino também. E aí fica aquela relação doentia. Um bate, outro apanha. Um bate, outro apanha. Aí a hora que o cara que apanha resolve subir o tom e falar, olha, pra mim já deu, vou pedir demissão, vou embora. Aí o que batia pede perdão. Então essa dinâmica, gente, é uma dinâmica disfuncional da codependência, que dependendo do grau você precisa de ajuda terapêutica para você poder sair disso e olhar lá para a sua criança. Como era a minha infância? Como era a relação na minha casa de infância, com os meus irmãos, com o papai, com a mamãe ou com quem criou de mim? Eu tinha que ser a boazinha para poder receber afeto? Eu tinha que ser a rebelde para poder receber afeto? Ou eu tinha que fingir que eu não existia? Passa batido, finge que não está aí, finge que você é a paisagem. Isso vai me definir hoje no meu aspecto profissional, tá certo? Tá fazendo sentido para você isso? Então, como que sai? Então, eu saio primeiro, ficando no meu lugar. Eu cuido de mim e cada um cuida de si. Eu só vou até aqui, porque se eu passar disso, eu estou desequilibrando
a relação de troca. Eu estou dando mais do que estou recebendo. Isso vai gerar o quê? Dívida. Ou eu vou cobrar como algoz, ou eu vou cobrar como vítima. Porque tem que existir o equilíbrio. Tem vídeo aqui pelo meu canal que eu falo da conta corrente emocional. Tem que existir equilíbrio. Eu te dou a mão, você me dá a mão. Eu te dou o braço, você me dá o braço. E a gente vai ficando equilibrado. Se eu resolver te dar a mão sem você pedir, eu tenho que ser corresponsável. De falar, peraí, ela não me pediu nada, fui eu quem quis dar. E a pessoa tem direito de não receber. Isso me deixa triste, porque eu gostaria que ela recebesse, mas ela não é obrigada. Então eu fico na minha necessidade, tá? Lu, muito obrigada por tudo que você nos deu nesses dias. Esse conteúdo fica gravado? Fica. Aqui no IGTV e vai subir para o meu canal no YouTube, tá? Preciso enviar para muitos e quero ouvir tudo isso novamente. Tá bom, vai lá cuidar da vida que depois você assiste. Eu já estou quase acabando também. Então, eu tenho que vir para minhas escolhas. Isso que eu estou fazendo porque eu quero fazer ou eu estou fazendo porque eu estou esperando que a pessoa me pague de alguma forma que eu não combinei. Então eu estou aqui trabalhando, meu filho caçula chega a falar assim para mim, mãe, me dá um misto quente. Eu falo, puta, vou largar o trabalho, né? Vou largar o trabalho para ir lá fazer misto quente. E aí eu vou esperar que ele diga que o misto quente está delicioso e que quando eu pedir para ele, filho, traz um copo d'água para mim, ele larga o que está fazendo e me traz também. Só que isso não acontece. Ele come e ainda fala que está ruim e quando eu peço o copo d'água ele não traz. Aí eu falo, naquele dia você me pediu e eu te dei. Então eu não dei, concorda? Eu troquei. E eu estou dando para ser boazinha, para fingir que sou legal, para criar crédito, para poder depois usar, manipulando a pessoa. Lu, que esse nome está muito pesado, eu não manipulo ninguém, manipula sim, isso é uma manipulação. Se você só dá, vou parar meu curso aqui, vou dar lá o misto quente, vou dar porque eu quero dar. E a pessoa gostando ou não gostando, o meu prazer foi dar. Isso não é uma coisa simples, ficar nesse lugar não é uma coisa simples. Dentro do curso da gente, que está aberto, como eu já te lembrei, aqui no link da bio você tem inscrição para o curso nosso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna, que está aberto para ensinar você, profissional de RH, a ficar no seu lugar, trabalhar rapport, trabalhar relações saudáveis e desenvolver sua postura. Tem também o link para a Masterclass, que fica só até sexta-feira, para você poder assistir, onde eu dei um aulão enorme explicando tudo isso, tá? A Lu está dizendo que as lives sensacionais, autodesenvolvimento é base de tudo, muito bem. E o método Chicote. A Arlete chegou aqui pedindo para eu me lembrar, para eu lembrar de contar, mas eu já tinha contado logo no comecinho, vou contar ainda mais um pouquinho. Então, eu fico no meu lugar. Isso que eu estou fazendo porque eu quero fazer, porque tem a ver com o meu coração, meu sentimento, meu propósito, meus valores, ou eu quero ser boazinha. Porque a gente tem uma culpa católica, judaico-cristã, de que tem que ser boazinha. Se você não está com vontade de fazer, não faz. Porque você vai fazer só porque tem obrigação, vai gerar um algoz ou vai gerar uma vítima. Tá certo isso? Muito bem. Então, eu tenho que também aprender... Ela foi da turma 1 e super indica. Obrigado, amor. Eu também, então a primeira técnica, faça escolhas autoconscientes. Eu quero fazer isso está dentro do meu escopo. Quando eu der isso para essa pessoa, vai me pesar? Ou eu vou fazer de boa? Meu coração está em paz, eu faço e pronto. Se o outro não quiser, eu vou ficar bem? Então, isso é autoconsciência, tá? Sair do automático e questionar a sua crença. Outra coisa importante, aprender a ser otimista, porque essa mente vitimizada ou algoz, todas duas te levam para uma coisa chamada desamparo aprendido. Você aprende que você é impotente, você aprende que não há nada que você faça que vá mudar essa situação. Eu sou vítima de um chefe peste. O mundo está super difícil, não tem emprego, os salários estão baixos. É melhor eu ficar aqui e aturar essa pessoa malvada. Isso é desamparo aprendido.
O oposto disso é, tem tanto lugar no mundo, não é possível que eu tenha que ficar embaixo dessa coisa. Ou eu vou procurar outro emprego, ou eu não vou aceitar mais ser tratada dessa forma. Só que quando eu digo não aceitar mais, não é mudar o outro, é eu mudar a mim. Uma coisa é uma pessoa que grita, outra coisa sou eu ser humilhada. Uma coisa é uma pessoa que dá ordem, outra coisa sou eu obedecer. Então, eu posso ter como Gandhi a oposição pacífica. Eu não preciso brigar com ninguém, eu só não aceito aquilo. Então, o cara fala, eu quero agora, se não me der agora, eu vou falar com o diretor de RH. Você fala, eu vou fazer, internamente, eu vou fazer porque é meu trabalho fazer, no tempo que é acordado. Eu não tomo para mim aquilo de ficar desesperada que a pessoa está me oprimindo, porque quem gera em você as emoções, gente, é você. As emoções são autocausadas e as escolhas são o que você tem para fazer. Limite, eu não aceito daqui para lá. E bancar isso daí, é vir para o adulto, tá? Aprendendo o otimismo, você vai entender que aquela circunstância da sua vida é temporária, ela passa. E que se você mudar o ambiente, mudar a forma de ver ou mudar de lugar, aquilo não vem com você, ela não colou em você, ela é passageira, tal qual quando você vai visitar alguém ou algum lugar que chega lá tem um cheiro ruim. Né? Eu fui visitar alguém e tinha um cano estourado lá, um fedor danado. O fedor não colou em mim, não mora em mim, o fedor estava lá. Eu fui-me embora de lá, o fedor ficou. Eu falo, esse fedor é só enquanto eu estou aqui. A toxicidade você escolhe, ela é circunscrita naquele lugar, naquele período, só por hoje, só naquele momento. E ela não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com os fatos que estão acontecendo. Eu estou retroalimentando isso, porque quando essa pessoa grita, eu não dou conta e vou para a criança submissa. Ele vira pai crítico, eu vou para a criança submissa. Ou ele fica pai joião e eu viro criança rebelde. Aí eu falo, não vou fazer, não vou fazer. Aí o outro fala, poxa, faz lá para mim. Fico jogando joguinho psicológico. Eu tenho que vir para o adulto. Se eu sei fazer isso, técnicas de mindfulness ajuda, terapia cognitivo-comportamental ajuda, mergulho em autoconhecimento ajuda, investigação da sua infância, de como foram as dinâmicas da sua vida, suas relações hoje de amor, de afeto, homem e mulher, ou seus parceiros sexuais, seus parceiros afetivos, sua família e seu trabalho. Vê se essa dinâmica não está sendo repetida. E aí eu queria ouvir como é que é isso para você. Estamos chegando aqui para o final. Lembrando para você que ainda não viu a Masterclass Top, o link está aqui na bio, embaixo da foto. Só fica até sexta-feira, corre lá, assiste, passa para os seus migs todos. Se você quer conhecer o nosso curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna de RH, onde eu te dou um método comprovado, garantido, passo a passo, um trilho, um norte para você se posicionar, para você ter clareza do seu lugar como recursos humanos, tem o link aqui, aproveita, estamos com promoção para lá de especial. Tem também aqui na bio meu livro, se você quiser adquirir, tá por aqui meu livro agora não, tá não. Como se tornar um HRBP estratégico, bora mudar os mundos, é isso. Amanhã tem live também, eu vou soltar o post, vamos trazer uma nossa ex-aluna contando a experiência dela como HRBP, como RH Business Partner, como ela tem feito, como que o curso ajudou, e tem mais programação para a semana que vem. Vamos deixar sempre aqui uma caixinha de pergunta no Instagram, se tiver sua dúvida, quiser trazer seu case, vem que vem. Carla, foi bom? Você curtiu? Josi, muito obrigado. Mari, adorei te ver, tempão que a gente não se via. Rose, legal. Michele, obrigada. Lu, sempre querida aqui comigo. Janice, seja bem-vinda. Lau Lopes, Dani Mascarenhas, Elza Marinho, Arlete, Vanessa, Luana Vieira, Marcinha, Rose, VS Mentoria, é a Vera, minha querida, Elza, Dani, Psi Rafaela Santana, todo mundo por aqui, Renato passou para dar um abraço também, deixa eu ver,
Quem mais? Bebê Leonel, a Bárbara, a Sandra Almeida. Muito bom ter vocês aqui. Fabiola, Marcinha, Delima Marques, Rafa Teixeira. Muito obrigado. Gleibes, Gabi, todo mundo que esteve aqui. Fica muito bem e fica de olho, gente. Sempre atenção aos seus relacionamentos, respeita o equilíbrio de troca, não vira salvadora de ninguém, também não vira algoz de ninguém, fica no seu lugar, percebe as dinâmicas, percebe os movimentos, não fica querendo que o universo te dê aquilo que você mesmo não se dá. Bora para o movimento da autoconsciência, o movimento do autocuidado, o movimento do protagonismo, do accountable. Vamos ser um RH que se posiciona, que dá limite para o outro e que fica no seu lugar de se nutrir. Cuida da sua criança interior, pega ela, dá um colinho, pensa na menina, no menino que você foi lá com 2, 3 anos de idade e agora que você está adulto, oferece para ele. A nossa criança interior está na nossa alegria, na nossa espontaneidade, na nossa leveza. Então, bora botar leveza na sua vida, rir, brincar, dançar, colorir, experimentar novas coisas, sair da rigidez, sair do julgamento, sair da crítica. Se permita. Agora vai acabar a live aqui, bota uma música, dança, se descabela, brinca, colore, faça coisas para nutrir a sua criança interior, para você ir curando essas dinâmicas dos jogos dramáticos do Kaufman, tá bom? Espero que tenha sido útil para você. A gente se vê. Beijo, até. Obrigada, Sandra. Obrigada, Lu. Obrigada, Fê. Tchau. Deixa eu encerrar minha bichinha aqui.